Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians, atualizadíssimas e fiel. Realmente o vídeo está bombando, recheado de informações do Coringão, o nosso clube do coração. Fiel, Moscardo pode renovar com o Corinthians por empréstimo até o final do ano? Vou trazer essas informações para vocês. Santos é pauta no Corinthians após recusa de Cleiton e Adriel. Vou trazer informações para vocês também referente ao mercado da bola. Corinthians muito próximo mesmo de fechar com o Eric Pulga e renovação do Fagner próxima de acontecer. Fiel, o vídeo tá bombando, recheado de informações, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal. Já passamos do 29 mil inscritos. Falta bem pouquinho para chegar a 30k. Chegando lá, vou sortear duas lindas camisetas iguaizinhas essa aqui para vocês. Combinado então, fiel? Chega de enrolação, vamos falar do Coringão, porque é o que nos interessa aqui nesta tarde de hoje, porque Gabriel Moscardo, corintianeiro, ele pode renovar com o Corinthians ou não? Fabinho Soldado já começou conversa aí com os diretores do Paris Saint-Germain. Detalhe importante, a relação entre Corinthians e Paris Saint-Germain ela é muito boa. O Paris Saint-Germain não tem pressa em começar a utilizar o Moscardo e a chance de acontecer do Corinthians conseguir o empréstimo do jogador até o final do ano, ela existe, tá, fiel? Não vou falar aqui que é grande ou que é baixa, porque eu não tenho essa informação. A única informação que eu tenho, que eu recebi nesta tarde de hoje, é que o Corinthians tenta sim a renovação até o final do ano de Gabriel Moscardo a pedido do Antônio Oliveira. Eu não vejo aqui como um pedido difícil de acontecer, apesar de não ter informação de como está o andamento dessa negociação por empréstimo. Eu acho até que pode ser fácil, porque o PSG não tem essa gana, não tem aí essa pressa para receber o Gabriel Moscardo lá para começar os seus treinos. Então o Corinthians pode sim conseguir a renovação com o Gabriel Moscardo. Qualquer novidade referente ao Gabriel Moscardo eu trago aqui para vocês, tá, fiel? A minha opinião é a seguinte: se vai tentar renovar até o final do ano, eu acho válido, porque aí sim você pode começar a utilizar ele como titular, apesar que contra o São Paulo ele não fez uma das suas melhores partidas. Breno Bidon também entrou muito bem no segundo tempo, é um jogador que vem nos ajudando bem. O Ranieri, na minha opinião, foi nossa principal contratação e o Gabriel Moscardo viria muito a calhar nesse meio campo do Corinthians para nos ajudar até o final do ano, tá, fiel? Só que essas informações ainda elas estão muito novas, a gente não sabe aqui como está esta negociação, se está avançada ou não. Mas, se o Gabriel Moscardo não tiver chance de renovação, ele vai embora agora no fechamento do mês. Em outras palavras, eu não vejo aí de forma eficiente o Corinthians estar utilizando o jogador nas partidas, porque você vai entrosar com um atleta que não vai ser titular do time. Então você está perdendo, dando a chance de outro jogador entrosar e não o Gabriel Moscardo. Você está tirando o espaço de outro jogador a jogar no Corinthians, tá? Então, existe a chance? Existe, mas está muito cedo ainda. Vou apurar mais informações para trazer para vocês sobre Gabriel Moscardo até o final do ano. Comentem, porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Fiel, tem muitas informações aqui para passar no vídeo de hoje, então eu vou fazer um breve resuminho sobre Corinthians e São Paulo, para a gente não ficar um vídeo bastante longo, tá? Eu gostei do que eu vi ontem, eu vi um Corinthians muito bem, eu vi um Corinthians com raça, eu vi um Corinthians com determinação e com alguns erros bobos que não podem ser cometidos, tá? O Corinthians tomou um gol com 3 minutos de jogo, isso é inadmissível num clássico, num derby, num majestoso, jogando dentro de casa. Ah, corintianeiro, o fulano teve culpa, ou o ciclano teve culpa, fiel, todos são culpados se a gente pensar num coletivo total, tá? Recebi muitas mensagens falando que o Kaká tinha que sair do Corinthians. Cara, o Kaká fez uma ótima partida. Só porque ele fez um gol contra, ele tentou interceptar a bola. Ah, corintianeiro, mas ele já fez 2 gols contra, fiel. Ele também já fez 2 gols de cabeça. Então são coisas que acontecem. Eu não vi aí como o Kaká como um principal culpado por esse empate entre Corinthians e São Paulo. A única coisa que eu vi foi um zagueiro inexperiente. Eu também não estou aqui para fritar o cara, porque ele não fez uma mal partida. Foi o Caetano ser expulso por bobeira. Já basta o Gustavo Henrique naquela outra partida ter sido expulso por bobeira. Agora veio o Caetano expulso de forma ingênua. Já tinha um cartão amarelo. Para que segurar o Carelli daquele jeito para ser expulso? Ele já tinha sido expulso no outro derby contra o São Paulo de forma ingênua também. Falta experiência. Isso não pode acontecer.
Caetano fez uma boa partida, no meu ponto de vista? Fez, mas foi uma expulsão completamente estúpida, na minha opinião, tá? Isso não pode acontecer, fiel. Tem que chegar, cara, e pegar firme. O Antônio Oliveira tem que bater firme nessa tecla. Foi com o Gustavo Henrique, agora com o Caetano. O Corinthians estava bem no jogo, teve que se recuar mais. A gente poderia ter perdido a partida por causa dessa expulsão. Então são coisas que não pode acontecer. São coisas que têm que ser corrigidas, ainda mais diante de um clássico. Se você já tem um amarelo, por que você vai segurar o cara daquele jeito? Parece que você está querendo ser expulso. Então, eu não vejo sentido essa expulsão do Caetano, que foi uma forma aí totalmente ingênua e inocente e prejudicou o Corinthians sim, tá? Quero parabenizar aqui e muito o Yuri Alberto, cara. O Yuri Alberto, para mim, ele tem sido um dos jogadores principais, um dos jogadores fundamentais desse time do Corinthians. Ele vem jogando muita bola mesmo, está crescendo muito com o Corinthians, tá? Parabéns ao Yuri Alberto. Apesar de não ter feito gol, ele está jogando muito bem, foi responsável por roubar a bola do Luciano para o gol do Gustavo Mosquito. Então o Yuri Alberto a toda partida está crescendo cada dia mais. Igor Coronado a toda partida está pegando mais confiança, fez um belo gol, um golaço. Quem dera, fiel, se o Corinthians pudesse jogar todas as partidas como jogou diante de São Paulo. Ah, corintiano, mas você está comemorando o empate? Não, estou comemorando a atitude do meu time diante do empate. Estou comemorando a atitude do meu time por 2 vezes estar atrás do placar e ter força, garra, perseverança, determinação e raça, que é a nossa essência, para buscar o empate. É isso que eu estou comemorando. Fazia tempo que eu não vi um Corinthians tão determinado em uma partida como foi ontem. Tem que ser assim todos os jogos. Comentem o que vocês achou da partida, fiel, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, porque eu quero saber a sua opinião referente a esta partida. Combinado então? Vamos voltar aqui com as informações, porque está bombando, tá? Porque, fiel, o Corinthians, ele começou já o procedimento de renovação para a nossa lateral direita com o lateral Fagner. É isso mesmo, Fagner tem grandes chances de renovar com o Corinthians, tá? Já faz 3 dias que o Corinthians e o lateral estão conversando. A renovação deve acontecer sim por mais 2 anos, tá, fiel? Tem um tempo de contrato, não sei se haverá uma bonificação salarial, mas o Fagner é muito próximo de renovar com o Corinthians por mais 2 anos de contrato. Ah, corintianeiro, eu não gosto do Fagner, eu não renovaria com o Fagner, eu respeito muito a sua opinião. Apesar do Mateuzinho não ter feito uma partida mal ontem, fiel, mas eu ainda vejo que o Fagner está à frente do Mateuzinho na lateral direita, tá? A não ser que o Corinthians contratasse outro lateral, mas hoje, entre Fagner e Mateuzinho, eu acredito que ainda o Fagner tem condições de ser titular, principalmente tecnicamente, ele avança muito melhor, ele apoia bem e o Fagner não é um cara que marca muito mal. O Mateuzinho tem melhor vigor físico, ele se recompõe melhor, ele tem uma forte marcação, um pouquinho a mais que o Fagner, mas o Fagner, por todo aí o seu histórico, por toda a sua técnica, ele ainda, na minha opinião, merece ser titular nesse time. Mas e você? Você prefere o Mateuzinho ou o Fagner? Comente que eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. O Corinthians deve renovar com o lateral já se demonstrou à disposição de renovar com o Corinthians sim, saiu muitas informações de pessoas que gostam de prejudicar o Corinthians, falando que ele estava aí avançado com o Santos. Essas informações não confere, eu nem trouxe no meu canal, apesar de muitas perguntas, porque eu sei que elas são inverdades, não são verdadeiras. E o Fagner bem próximo aí de renovar com o Corinthians, assim que pintar essa renovação, eu vou trazer aqui para vocês. Combinado, fiel? Então comentem aí, porque eu quero saber sua opinião referente ao Fagner, tá? Fiel, depois da recusa, olha aí, fiel, aqui é uma informação atrás da outra sobre o mercado da bola, cara. Por isso que é importante você deixar o seu like e se inscrever nesse canal. As informações aqui não param, porque depois da recusa do goleiro Adriel do Bahia e do Cleiton do Red Bull Bragantino, o Corinthians começa a negociação com o Santos. Não é que o Corinthians nunca negociou com o goleiro, fiel. O goleiro ele não era prioridade. Vocês lembram que eu trouxe informação para vocês? Ele nunca foi a prioridade. Primeiro foi o Cleiton, recusa do Red Bull Bragantino. Depois foi o Adriel, que é do Grêmio, está emprestado ao Bahia, recusa também. É difícil você negociar com times que tem uma estrutura financeira aí totalmente ajustada. Os times não precisam aí de dinheiro igual o Corinthians está precisando de dinheiro mais que água. Então eles seguram seus principais jogadores, ainda mais se esses jogadores foram titular dos seus times, tá? Então, com a recusa do Adriel e com a recusa do Cleiton, o Corinthians volta a negociar com o Santos. Nunca deixou, mas nunca foi prioridade, tá?
eu não vejo com bons olhos a contratação do Santos. Um goleiro que é reserva do Fortaleza, eu não vejo com bons olhos o goleiro chegar e assumir a titularidade do Corinthians. Ah, corintianeiro, está saindo conversas que o Corinthians tenta a renovação do Carlos Miguel. Eu não tenho essa informação. As pessoas com que trabalho me passam relatórios todos os dias, ou por mensagem de voz, ou por mensagem de texto. Todos os dias eu venho aqui trabalhar com as informações de pessoas que trabalham lá dentro. Não estou falando que eu sou o cara maior informado do mundo. Tem muitos canais aí que são bem melhores informados que eu, só que eu confio nas pessoas com que trabalho. Não existe nenhum tipo de conversa para a renovação de Carlos Miguel, porque ele já está decidido sobre seu futuro, que é o Nottingham Forest, tá? Então eu descarto mesmo, não existe conversa de renovação entre Corinthians e Carlos Miguel. Já o goleiro Santos, existe conversas. Eu já trouxe para vocês informações que eu não gosto nem do Cleiton, nem do Adriel e nem do Santos. Para mim são 3 goleiros que não são aptos a assumir a titularidade do Corinthians. Nossa, corintianeiro, mas aí você está sendo aí muito rigoroso. Fiel, para quem teve Cássio, para quem teve Carlos Miguel, eu vou contentar com o Santos, que é desse tamanhozinho, reserva do Fortaleza. Eu vou contentar com o Cleiton, eu vou contentar com o Adriel. Pelo amor de Deus, cara, o Corinthians aí, durante anos e anos, ele teve grandes goleiros, principalmente o Cássio. Teve o Walter também que saiu, o Carlos Miguel. Agora a gente perder 2 goleiros desses por amadorismo, porque foi amadorismo. Quando a gente tem que elogiar a diretoria, a gente elogia. Quando a gente tem que criticar, a gente critica. E até na gestão passada também que se deixou refletir, porque não existe um goleiro, repito, não existe um goleiro do tamanho do Carlos Miguel, e não falo só para a altura, falo para o seu tamanho debaixo das 4 linhas, pelo seu tamanho ali na arte de defender o gol do Corinthians, você fazer um contrato ou deixar brechas de contrato tão pífias assim. Então o goleiro está praticamente aí saindo de graça por uma multa rescisória de 23 milhões de reais. Um goleiro da estatura do Carlos Miguel, um goleiro aí da capacidade do Carlos Miguel sair por 23 milhões de reais é dinheiro de pinga para a Europa. Um cara desse não podia sair por menos de 100 milhões de euros. Mas para isso você tem que ter um contrato bem feito, você tem que ter um contrato com uma multa contratual altíssima. Então o Corinthians peca muito nessa parte e está perdendo um dos seus principais, o seu principal goleiro hoje. Ah, corintianeiro, mas aí se a multa dele tivesse 100 milhões de euros e ele saísse do Corinthians, muito bem pago, 500 milhões de caixa, daqui, tchau Carlos Miguel. Agora, sair por 23 milhões de reais, aí cara, na minha opinião, é o maior dos absurdos esse contrato do Carlos Miguel. Erro, amadorismo total, Corinthians perde grande goleiro, agora tem que ir no mercado da bola para ver se arruma alguém capacitado. Aí você vai atrás de Santos, que é reserva, você vai atrás de Adriel, você vai atrás de Cleiton ou outros goleiros que possam surgir. Na minha opinião, o Corinthians agora vai demorar e muito para arrumar 2 goleiros que teve a capacidade do Cássio e a capacidade do Carlos Miguel. Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Referente ao Santos, não tem informações se o Corinthians tem negociações avançadas ou não, mas adianto para vocês de antemão, é uma contratação fácil de fazer. O Santos quer ser titular, então ele vai sair de um clube tem expressão lá, mas não aqui, um clube que o Corinthians tem uma vitrine 1000 vezes maior que o Fortaleza, em que o Corinthians é 1000 vezes de grandeza maior que o Fortaleza também. Então ele vem para o maior time para ser titular. Então você não precisa nem de informação para saber que é uma negociação fácil. Fora que ele vai ser reserva, ele vai ser titular. Então ele está vindo para um clube maior para ser titular, deixando um Fortaleza que é reserva para ser titular no Corinthians. Então é óbvio que não é uma contratação difícil de realizar, tá, fiel? As informações que eu tenho que são concretas é que o Corinthians hoje está negociando com o Santos depois da recusa do Adriel e do Cleiton, tá? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto. Fiel, vamos falar aqui agora sobre Eric Pulga. Se você estiver escutando um barulhinho chato aí, fiel, porque, né, tô gravando aqui, mas a gente não tem como controlar aqui as pessoas do lado, tá? Ó, o Corinthians negocia com o Eric Pulga, tá? Negociações avançadíssimas, próximo de fechar. Mas, corintianeiro, como assim está próximo de fechar essa contratação? Para vocês que estavam perguntando, saiu informações novas. O Corinthians tem proposta oficial para o Ceará, proposta oficial também para o Eric Pulga. Prestem atenção nessa informação, fiel. Corinthians e Eric Pulga está tudo certo, tudo fechado. Corinthians e Eric Pulga já fechou os termos. Falta com o Ceará, que ainda existe algumas divergências financeiras, porém falta pouco aí para chegar num consenso, tá, fiel?
Corinthians fez uma proposta para o Ceará aí de 3 milhões de dólares, tá? O Ceará quer 4 milhões e meio de dólares. Porém, o Corinthians ofereceu que eles ficariam com uma porcentagem do atleta para uma futura venda. Toda negociação é predominante a vontade do atleta. O Eric Pulga, ele quer muito ser jogador do Corinthians. É a mesma história do Santos. Você vai deixar um Ceará para jogar no Corinthians. Ele quer muito ser jogador do Corinthians. Tem muitos clubes interessados no jogador, tá? Tem o Grêmio, tem o Vasco, tem o Fortaleza, tem o Bahia. São todos clubes que estão interessados no Eric Pulga. Porém, a preferência dele é o Corinthians, é o maior clube do Brasil. Ele quer jogar no Corinthians, tá? Isso é predominante em qualquer negociação. O que eu vejo nessa negociação? É questão de tempo para chegar num consenso entre Corinthians e Ceará, porque Corinthians e Eric Pulga e seu empresário já está tudo certo. O meu medo é que quando chegar na abertura do mercado da bola, vai virar leilão, porque é um jogador que é destaque do campeonato cearense. O Corinthians não entra em leilão e pode pintar uma proposta, principalmente de clubes que são SAF, que eles veem aqui o Brasil como como posso dizer para vocês, como um negócio, como um investimento, e é um jogador novo totalmente nos moldes que ele gosta. Então pode pintar um City do Bahia? Pode. Jogador novo. Pode pintar um Cruzeiro, que está com SAF nova, que contratou o Cássio, contratou recentemente o Dudu do Palmeiras? Pode, porque é jogador que é investimento, né? Você não está contratando só para te ajudar futebolisticamente. Jogador que tem perspectiva de venda futura. Então, é um jogador que está em leilão já, só que a preferência dele é o Corinthians. Então, o Corinthians tem que agir o mais rápido possível para fechar com o Ceará, para fechar com o jogador, isso tudo de forma verbal, porque você não pode assinar nenhum contrato com o mercado da bola fechado, a não ser no dia 10 de julho, quando o mercado abre, tá, fiel? As chances do Eric Pulga jogar no Corinthians, elas são imensas, elas são gigantes. O jogador está próximo, fiel, muito próximo de se tornar jogador do Corinthians. Só que o meu medo é esse leilão, uma proposta que pode vir a seduzir o jogador maior que a do Corinthians, tá? E seduzir o Fortaleza também, sendo maior que o do Corinthians também. Então, o Corinthians tem que agir rápido aí e contratar esse jogador o mais rápido possível. Pelo menos fechar tudo verbalmente. Na hora que chegar no dia 10 de julho, já vai lá, assina e não dá margem para erro. Senão o Corinthians pode perder o Eric Pulga por leilão. Porque o Corinthians já deixou claro que não vai entrar em leilão e nem tem condições financeiras hoje entrar em leilão com nenhum time, porque o Corinthians está sangrando financeiramente, segundo Augusto Melo e segundo as informações que temos, que trabalhamos com esse time todos os dias. Então, fiel, Eric Pulga muito próximo de se tornar jogador do Corinthians. E aí, o que vocês acham? Vocês acham um investimento bom ou vocês acham que não? Já trouxe informações para vocês que não é a nossa solução de problemas. Mesmo contratando o Eric Pulga chegar no meio do ano, temos que contratar de 3 a 4 peças se quisermos ter chance de alguma coisa. Fiel, comentem, quero saber sua opinião referente a este vídeo. Como disse para vocês, não trouxe o vídeo mais cedo hoje, estou passando por várias consultas ainda, tá? Então, quando tem consulta médica, a gente que depende aí do Sistema Único de Saúde, infelizmente, não tem como a gente faltar, tá? Então, toda vez que eu não postar vídeo, vocês podem ter certeza que é um problema de saúde ou uma consulta. Mas amanhã, 11h30, eu tô aqui com todas as informações do Corinthians para vocês e na parte da tarde também, porque agora eu vou ter consulta só no próximo mês. Combinado, então? Meu muito obrigado por tudo, fiel. Até amanhã, 11h30, e vai Corinthians!